Olá, tudo bem com você? Tudo na pressão total? Hoje um dia super especial, estamos iniciando o programa Construção em Foco, que vai ao ar no formato de podcast no YouTube e na TV pela TV Band. É um enorme prazer recebê-lo aqui no nosso programa, onde a gente vai dar luz ao setor da construção, recebendo sempre grandes figuras do nosso segmento para compartilhar cases de sucesso, experiências inspiradoras, para que a gente possa aglutinar, contribuir com conhecimento e fortalecer o segmento da construção do nosso Nordeste com pressão total. Eu sou Átila Lira e convido você, empresário, gestor, profissional do segmento e espectadores que curtem o setor da construção, a nos acompanhar nas nossas plataformas digitais, se inscrever no canal e seguir as nossas redes sociais. Bem, sempre temos grandes empresários e hoje vamos contar com a presença de Carlito Lira. Carlito Lira, que é empresário, fundador do Grupo Construtop, presidente da Acomac Ceará, vice-presidente da Anamaco e uma grande liderança nacional, que nos inspira, com muita coragem, faz acontecer. Carlito, obrigado pela presença e é um grande orgulho poder conversar com você e tê-lo como primeiro convidado do programa Construção em Foco. Olá, Átila, olá a todo o público, que prazer, que honra fazer parte aqui da primeira entrevista do seu programa Construção em Foco e eu espero que faça muito sucesso. Aliás, tenho certeza, o seu programa, tanto ele vai contribuir para o desenvolvimento do setor da construção, como ele também vai estimular outras lideranças a trabalharem e desenvolverem mais o nosso setor. No programa de hoje teremos a oportunidade de conhecer o panorama do setor da construção na visão de Carlito Lira e também conhecer um pouco da sua jornada empreendedora. Carlito, você está no segmento há mais de 30 anos. Como é que começou a sua jornada no setor de material de construção? Olha, a minha jornada no setor da construção, ela começou com a maioria dos brasileiros. Haja vista que hoje a maior parte, mais de 70% dos comerciantes de material de construção são micro e pequenos empreendedores, que ao longo do tempo vão trabalhando com talento, com muita garra e se desenvolvendo. Assim começou a minha trajetória, trabalhando o meu primeiro emprego, CLT, foi na empresa do meu pai, o senhor Valquírio Lira, que me deu essa oportunidade. Posteriormente, com um ano mais ou menos de trabalho, eu entrei na faculdade, em seguida recebi uma proposta para trabalhar no Banco Mercantil de São Paulo, o Finasa, e acabei optando por não aceitar a vaga, já depois de passar na entrevista, e ficar na empresa estruturando uma unidade com meu pai, em que nós entramos com 50%, ele 50%. O papai tinha 50% de um pequeno negócio, e eu tinha 50% de muito trabalho e disposição, né? A gente uniu essa sinergia e, graças a Deus, o negócio desenvolveu, prosperou e a gente chegou até aqui. Carlito, e quais esse momento do início do negócio com seu pai, com o grande Valquírio Lira, né? Que sempre foi uma figura que demonstrou sempre credibilidade para o mercado. Além desse início, né, quais foram os pontos marcantes da sua trajetória? Porque você é empresário do Grupo Construtop. Queria conhecer um pouquinho mais dessa tua história, dessa tua trajetória até o Grupo Construtop nascer. O grande desafio é que, na verdade, na empresa o papai era sócio com a minha cunhada e eu trabalhava como CLT. E eu resolvi empreender, estimular ele já com 65 anos e eu ali com 19 anos praticamente, a gente romper aquela sociedade naquele momento, do papai com a minha cunhada, e a gente montar um negócio, né? Ele aceitou a ideia, a sugestão, a gente alugou um ponto próximo ali, mais ou menos 100 metros de distância do outro, ali no bairro da Parangaba, e o ponto era alugado, ele era ali em frente ao cemitério da Parangaba. Então, dentro desse cenário, a gente precisou ter muita perseverança, muita garra, muita luta. Gradativamente, a gente acabou aquisitando, comprando o ponto, a gente foi trabalhando, prosperando, abrimos novas unidades, e aí surgiu a possibilidade, já mais na frente, da gente tentar crescer, mas nós não tínhamos aporte de capital. Então, como é que a gente vai crescer sem dinheiro, né? Bem, a gente tem que ter criatividade. E essa criatividade fez com que a gente montasse a primeira central de negócios do setor de material de construção do estado do Ceará. Criamos a Construtop, que no momento se chamava-se ConstruRede,
convidei alguns empresários que eram líderes em lojas de alguns polos comerciais aqui do Ceará. Eu estava na Parangaba, outra loja estava lá no José Valdo, outra na Água Fria, outra na Parquelândia, outra no Conjunto Ceará, outra no Barroso, lojas periféricas, né? Mas a gente teve a oportunidade de convidar esses empresários, e todos eles empresários sérios, idôneos, com capacidade de se desenvolver e crescer, e a gente uniu força, montamos a ConstruRede. Posteriormente, esse nome não pôde ser registrado, a gente mudou para Constru Ceará. Esse nome também não pôde ser registrado e, finalmente, a gente transformou em Construtop. A Construtop se tornou, a princípio, era uma associação, uma central de compras, mas ela se transformou numa empresa privada, a Construtop Central de Licenciamento, onde hoje a gente já tem mais de 16 lojas no estado do Ceará, já atuamos, além da capital Fortaleza, em mais de 8 municípios do estado do Ceará, e a gente contribui aí entre um dos principais varejistas do estado do Ceará. Isso nos dá muito orgulho, porque foi uma trajetória de muita luta, muito empenho, mas principalmente com muita credibilidade no mercado, através da cadeia fornecedora, e também com a força e a união e o compromisso dos nossos colaboradores de estarem junto conosco. Interessante, porque o negócio que começou do lado de uma funerária, de frente para o cemitério, com tudo ali, com super desafios ali para se superar, né? Mas como a trajetória de todo empreendedor, você realmente tem que superar barreiras, e já são mais de 30 anos de história, né? E aí é muito bacana ver essa história acontecendo, e a cada ano que se passa, ver uma evolução. Carlito, o Grupo Construtop tem uma relevância no mercado local. Hoje são quantas lojas? São 16 lojas. E a gente sabe da nossa importância no setor, com toda humildade. Segundo a pesquisa do Top of Mind, do Datafolha, aquela pesquisa do Top of Mind, a marca mais lembrada, por vários anos consecutivos nós fomos a marca mais lembrada do estado do Ceará. Quando o consumidor era perguntado, quando você vai construir, que nome de loja vem à sua cabeça? A gente vinha sempre com o Construtop, e isso é muito orgulho para a gente, né? Nessa jornada de crescimento, Carlitos, tem um momento que você vai entrar na Associação dos Comerciantes de Material de Construção. O que foi que fez você alçar e chegar à Associação dos Comerciantes, a Comac Ceará? É muito interessante essa história, porque quando eu falei que a gente montou a Central de Negócios de Material de Construção, por coincidência, o nome era Associação dos Comerciantes de Material de Construção do Estado do Ceará. Veja bem, nem sabia o que era a Comac, nem sabia o que era a associação. Nós montamos uma associação ali para comprar mais barato. Depois de vários anos, é claro que com a questão do associativismo, o próprio comércio, os fornecedores, vendo a minha capacidade de liderança empreendedora e de aglutinação de empresários, surgiu a oportunidade. A Comac daqui do Ceará, em 2012, ela estava praticamente ali no estágio muito reduzido, né? Tinha 5 associados e estava com dificuldade de ter um novo presidente, né? E aí me convidaram para ser presidente da Comac, e eu achei um desafio e até interessante, porque como eram só 5 associados, eu disse, rapaz, se eu aumentar isso aí para 10 associados, eu dou o projeto do crescimento de 100%, né? Então, ver o copo mais ou menos cheio, né? A gente, graças a Deus, assumiu, desenvolvemos vários projetos aqui no Ceará, que se consolidaram, premiações, reconhecimento a grandes empresários, revista, uma série de projetos que a gente desenvolveu e que passou, inclusive, a Comac Ceará ela ser uma referência no Brasil. E, aliás, a Comac do Ceará ela foi também protagonista de um grande fato histórico na Anamaco Nacional, né? Quando a gente criou aqui o movimento Renova Anamaco, e através da união de outras Acomac de todo o Brasil, outras importantes lideranças, a gente conseguiu provocar uma grande transformação que hoje transformou a Anamaco numa associação mais plural, mais democrática e mais representativa para todo o Brasil. Carlito, é interessante porque acompanha a tua história, né? Começa com o pai, a empresa passa por grandes desafios, cresce, né? Daqui a pouco você vê que para dar um passo maior precisa aglutinar empresários, fazer com que todos tenham a mesma visão, e aí monta-se um grande grupo de material de construção do estado do Ceará. Depois você vai para uma entidade de classe, uma entidade representativa, consegue aglutinar muitas lideranças, muitos empresários,
e coloca a Comac numa posição de destaque. E depois alça um voo maior, onde você assume a vice-presidência da Anamaco, né? Então, é uma história, uma jornada sempre de evolução e de crescimento. E dentro desse cenário, você tem que trabalhar loja, tem que trabalhar presidência de entidade, tem que pensar em vários outros negócios. Como é que é lidar com essa série de projetos aí, com esses desafios que vão surgindo a cada dia? Isso é muito da natureza de cada um, né? Eu sou considerado no mercado como uma pessoa empreendedora e eu não gosto de ficar parado, né? Então são coisas que a gente faz porque a gente gosta, né? Trabalhar com material de construção sempre foi uma coisa que eu sempre gostei muito. Lidar com pessoas, isso também é uma característica minha, né? Então eu acabo trabalhando no comércio, participando de entidades representativas e me sinto muito bem, porque eu gosto de compartilhar, eu gosto de aprender e dessa forma eu acho que a gente contribui com o setor. A gente pode contribuir para o setor de diversas formas. Não é obrigado você ser o empresário número 1, aquele de maior faturamento, isso é extremamente importante, mas eu acho que cada um tem a sua importância. O nosso segmento, como eu falei há pouco tempo atrás, quando a gente vai verificar o PIB do comércio de material de construção, a maior parte da concentração está em pequenos e médios, né? Quando a gente vai ver o PIB do comércio brasileiro, de um modo geral, não só de material de construção, o maior empregador do Brasil são os pequenos e médios, né? Então tem essa característica realmente de agregar e de transitar em diversos níveis, tanto do pequeno, no médio e no grande. Eu acho que a união faz a força. Carlos, você começou a trazer uma visão do segmento de material de construção, né? Da pluralidade do segmento. Como é que você está analisando o cenário atual do setor da construção? Quais são os desafios aí que você enxerga nesse momento e qual é a sua visão para o ano de 2025, aí para o segundo semestre? Olha, o setor da construção, ele é um setor hiper importante para a economia brasileira. Poucos setores da economia brasileira representam aí próximo de 12%, que é a representatividade do nosso setor. É um dos setores que mais emprega na economia brasileira. Então, a gente vê que esse setor é importante, a gente vinha tendo números interessantes, inclusive aqui no Ceará, o mercado imobiliário no ano passado cresceu mais de 24%, mas a gente tem notado, a partir desse ano principalmente devido à elevação constante da taxa de juros, que começou desde o ano passado, ela vem evoluindo, isso aí vem dificultando realmente para o empreendedor, né? Também a questão das margens cada vez mais apertadas, aí a gente tem que realmente ser muito criativo e ter uma tenacidade muito grande para vencer esses desafios. Então a gente acredita que nesse ano a gente deve crescer, mas um crescimento muito pequeno. É claro que sempre vai ter espaço para algumas empresas crescerem acima da curva, porque vai depender da competência de cada um. Esse é o cenário. No ano que vem, a gente vai ver como vai ser um ano de eleição, né? Pelos economistas aí, eles apontam que as dificuldades aí dessa taxa de juros, se a continuar assim, realmente a gente vai ter algumas dificuldades, mas o empreendedor é um eterno otimista, e um eterno trabalhador, e ele vai, encarar essas realidades e vai impor a sua criatividade, a sua força, a sua organização e tentar fazer com que os seus negócios continuem prósperos, né? Afinal de contas, quando a gente monta um negócio, é para ele crescer, né? E aí a gente tem que dar a nossa contribuição. Você apresentou a visão do varejo, mas trouxe também uma visão do crescimento do mercado da construção civil, né? E aí eu queria, nesse momento, entender aí a cabeça do empreendedor, né? Quando você começa a analisar essas possibilidades, né? Como é que você pode trabalhar aí nesse caso específico para você continuar fomentando o crescimento e no caso dessa taxa de juros mais altos, né? Tem algumas linhas de financiamento que podem ajudar o mercado popular ou o mercado de médio, alto padrão a desenvolver mais forte? Olha, existe na parte da construção civil o Minha Casa Minha Vida, que aliás aqui no Ceará especificamente são dois níveis que estão crescendo muito na construção, que é o nível AA, construção de alto padrão, e a construção de baixo padrão, que seria para as classes de menos renda. Então o Minha Casa Minha Vida tem incentivado realmente esse segmento e tem crescido bastante.
Com relação a reformas de material de construção, de casas, né, que aí você participa com o comércio de material de construção, está sendo trabalhado para que volte uma linha de crédito, para você ter ali, fazer um puxadinho, fazer uma pequena reforma, mas é sempre um desafio, porque com taxa de juro alto, você dificulta os financiamentos, a taxa de quase 2 pontos percentuais ao mês, quando você vai para a taxa Selic mais o spread bancário, vai dar mais ou menos ali 24%, 25%, então é uma taxa muito alta e dificulta, né? Em relação a essa questão do financiamento popular, né? O governo do estado do Ceará criou a entrada moradia, né? Isso pode ser um fator que vai fomentar o mercado de material de construção como um todo do estado do Ceará? Olha, e aliás, essa iniciativa também já tinha sido feita em outros estados, parece que em Pernambuco, mas aqui o grande incentivador disso foi o Sinuscom, o nosso presidente aí, Patriolino Dias de Souza, e toda a sua diretoria, que se empenhou muito nisso, porque muito desse recurso ele era aportado, mas a pessoa de baixa renda ela não tinha entrada para dar, e aí de repente o financiamento não ocorria e esse recurso ele voltava para o seu destino de origem, né? E aí com essa entrada moradia, que o governo do Ceará acabou encampando essa ideia, isso aí provocou realmente uma alavancagem muito grande da venda de imóveis de baixa renda, porque você compra um imóvel de 150, 160 mil e você vai pagar uma prestação de aproximadamente 300, 400 reais. Às vezes até menos do que o aluguel que uma família de baixa renda pagava. E ele vai pagar uma coisa que vai ser dele, né? Então, quando você paga um imóvel que vai ser seu, ali você está construindo patrimônio. E, ao mesmo tempo, você está melhorando a sua autoestima. Isso repercute em toda a família e é extremamente importante para o desenvolvimento social. Carlito, como empresário do setor da construção, você tem o público da reforma, que é o consumidor formiguinha, que a gente fala, e tem o canal da engenharia que ainda vem avançando forte, tanto no alto padrão quanto na construção popular através dessas linhas de financiamentos do governo, né? Na visão do empresário, do lojista, do empresário, dá para aproveitar bem esses dois canais? Não, o comércio de material de construção, quase 65% do que ele movimenta é materiais para reformas, né? Ou o restante para pequenas obras, construção civil. A gente tem duas formas de atuar nisso. Primeiro é o seguinte, que os imóveis existentes no Brasil, todos eles precisam de manutenção. Precisa anualmente serem repintados, precisa ser trocada alguma iluminação, precisa ser modificado algum piso, revestimento, algum metal sanitário. Então isso aí por si só já tem uma movimentação substancial. Ao mesmo tempo também tem a questão da hoje o processo da construção civil. Às vezes os imóveis eles não são entregues ao consumidor final totalmente executados em termos de materiais. Quando você vai para o alto padrão, você recebe o imóvel, falta você colocar piso, revestimentos, uma celulose, metal, uma série de coisas que o próprio comprador, ele tem que colocar a sua assinatura com aquele material que ele gosta, especificar, e aí as lojas de material de construção entram em ação nisso. Ao mesmo tempo, as obras de baixa renda, elas vêm faltando uma série de itens, justamente devido ao valor que é cobrado pelo financiamento. Então, as lojas de material de construção têm importância muito grande nisso. E, além do mais, tem o seguinte, tem a parte da população que não tem acesso a nenhuma linha de tipo de crédito. E aí, às vezes, ele faz mesmo da sua própria economia e ele busca a loja de material de construção, porque também nós somos consultores, né? A gente ali especifica o material, a gente ajuda no processo da construção e eu acho que todos ganham. Um dos setores mais importantes do Brasil e da economia é justamente o setor da construção. Não haja vista que durante aquele momento da pandemia foi um dos setores que ficaram abertos, ficaram funcionando, porque assim como o setor da saúde, o setor do transporte, o setor da alimentação ficaram funcionando, o setor da construção também ficou, porque ele se torna extremamente importante para a vida social. Carlito, a gente percebeu que depois da pandemia houve uma valorização maior do setor da construção, né? Ele ganhou relevância
porque as famílias passaram a ter o material de construção como algo mais prioritário do que, de repente, um carro, né? Então, isso dá força ao segmento. Apesar de que houve um processo de mudança grande, um processo de digitalização, houve uma redução do fluxo de loja, porque anteriormente um cliente para comprar ele visitava ali pelo menos 5 lojas, hoje ele passa a visitar, primeiro ele visita as lojas virtualmente e depois ele vai lá e escolhe 1 ou 2 lojas para visitar, né? O setor está com uma nova dinâmica. Quais são os desafios aí que você vê para o futuro aí do setor da construção? Olha, nós estamos passando por um turbilhão de transformações, né? Mas isso é importante, que isso aí é desenvolvimento, né? Nós, como seres humanos, essas transformações, elas acabam propiciando para a gente também oportunidades de se desenvolver. E como a gente atua nesse mercado, a gente tem que ver e fazer alguns comparativos com outros mercados que já passaram por essa transformação, né? A gente se espelha muito ali no setor de alimentos, supermercado, que está sempre ali 5, 10 anos à frente da gente. Quando a gente via aqueles, por exemplo, aqueles grandes hipermercados, né? O autosserviço, gradativamente o setor de material de construção ele entrou também nessa pegada do autosserviço, de grandes lojas, home center. Daqui a pouco o setor de alimentos ele começa a criar o seguinte, vamos criar uma espécie de atacarejo, né? Para a gente reduzir os nossos custos, a gente levar um preço mais competitivo e a gente ter uma melhor rentabilidade. Hoje já surgem os atacarejos no material de construção. Então, as grandes lojas, os hipermercados começaram agora, você praticamente não vê mais hipermercado no Brasil, né? Grandes marcas tinham lojas, hiperloja aí com 10 mil, 15 mil metros quadrados e elas começaram a reduzir mais e se transformar em lojas de vizinhança e bairro. A mesma coisa está ocorrendo com o setor do material de construção. As grandes cadeias de lojas, de home center com 10, 15, 20 mil metros quadrados, o custo hoje está sendo muito elevado, porque ela tem um impacto, além da concorrência em si, mas também um impacto tecnológico, com as vendas na web, na internet. Então, o empresário ele tem que rentabilizar o seu capital. Ele tem que verificar até que ponto compensa ele ter uma estrutura muito pesada, muito onerosa, e se isso aí atrapalhar o desempenho do empreendimento, você tem que repensar. Até porque o negócio vive de lucro, né? Eu tenho visto assim um desafio muito grande no setor da construção, Carlitos, que é principalmente no varejo, né? Que é essa questão da guerra de preço, né? As lojas buscando se diferenciar mais por venderem mais barato e deixando de dar uma ênfase em outros fatores que são tão importantes quanto a precificação para você rentabilizar e ter um negócio saudável, né? Como é que você analisa essa questão de tudo pelo preço? É algo saudável para o mercado? Para o próprio consumidor, é importante que ele tenha empresas fortes, porque a empresa forte ela transmite segurança, confiança, garantias, né? Então, se você tiver um mercado que é só preço por preço, paulatinamente essas empresas vão definhando. E daqui a pouco o empresário ele vai verificar, será que é bom estar nesse segmento, já que as margens são tão apertadas? O empresário ele tem liberdade para escolher onde ele vai investir o capital dele, né? Então, nós que estamos aqui na liderança do setor da construção e do comércio material de construção, nós temos que estimular os nossos empresários a verem esse negócio com mais responsabilidade, porque a garantia de margens não são margens abusivas, são margens racionais. Permite que o seu negócio ele prospere, ele se desenvolva e você acabe entregando um serviço de melhor qualidade para o consumidor. Porque aquela empresa que ela é frágil financeiramente, ela pode dar prejuízos significativos ao consumidor. Eu costumo dizer que a fidelidade ela vem pela qualidade do serviço e não pelo preço da mercadoria. O preço é um dos componentes da entrega que você tem que fazer, mas a fidelização vem da qualidade. Então, acho que o setor de material de construção precisa focar cada vez mais em fidelizar o cliente. E fidelização se vem pelo serviço, pela qualidade do serviço que se presta. Carlito, você como presidente de entidade também, a entidade ela realiza um papel de conscientização. E eu vi a Comac por diversas vezes estimulando. Como é que está essa conversa, esse diálogo do setor da construção, né, dos varejistas, dos atacadistas, para tentar ali conscientizar de que precisa melhorar a margem e trabalhar um negócio mais sustentável? Olha, esse é um dos objetivos principais de qualquer entidade representativa, né? É a gente representar os interesses do setor e dialogar.
Hoje a Comac é uma entidade que ela é uma referência no Brasil, porque nós temos uma facilidade de interlocução com os empresários. E essa interlocução ela faz com que a gente consiga ter uma perspectiva de melhoria desse cenário. Porque é ruim quando você não tem um instrumento de aglutinação, porque aí cada um fica trabalhando no seu quintal e de repente não tem essa troca de informações, né? São todos empresários inteligentes, empreendedores, e às vezes a pessoa exagera um pouquinho, mas a gente tem que trazer para a realidade. A concorrência sempre tem que existir, ela salutar para o mercado, as promoções são importantes para a gente trazer os clientes para a loja e também ele ter a oportunidade de comprar produtos às vezes com um preço um pouco abaixo da curva, mas o fundamental é que o negócio seja sustentável, né? E esse trabalho a gente vem fazendo na Comac, se reunindo com os empresários, com o intuito realmente de levar essa conscientização, mas eu acho que a gente vai avançar nesse aspecto. Carlito, o Construção em Foco tem um propósito de dar luz ao setor da construção do Nordeste, né? E existe uma pesquisa, foi apresentada a pesquisa pela Tendências, que diz que o Nordeste até 2033 vai ser a região do Brasil que mais vai crescer, né? Quais são as oportunidades que você vê aí no Nordeste e por que o Nordeste é a bola da vez? Olha, o Nordeste é a bola da vez, segundo especialista, até 2033, né? E a gente vai ter muitos investimentos. Nós vamos ter investimentos em infraestrutura, aeroportos, portos, a parte de saneamento e também energias renováveis. Energias renováveis vai ser uma verdadeira transformação no Nordeste, energia eólica, hidrogênio verde, energia solar, e tudo isso aí vai propiciar uma movimentação da economia. Investimentos não só públicos, porque a gente precisa de investimentos privados, de grupos internacionais ou empresários nacionais, e isso aí movimenta a economia, isso é muito importante. O Ceará é uma referência, por exemplo, no Nordeste. Quando eu viajo para outros estados da região Nordeste, sempre a gente é muito aplaudido pelos anos, desde o período de Tasso Gereissati, que promoveu realmente uma grande transformação no Ceará, quase 40 anos depois da gestão dele, a gente colhe frutos até hoje. Depois uma sequência de Ciro Gomes, depois Cid Gomes, depois Camilo Santana, foram mudando bandeiras, né, partidárias, mas aquele projeto criado pelo Tasso Gereissati, ele foi colocado em prática. Então é um cara que ele fez uma história e eu gosto muito de enaltecer isso para o cearense, né? A gente precisa de grandes líderes que pensem como Estado, projetos para Estado, né? E graças a Deus a gente vem trabalhando. É claro que ninguém agrada a todo mundo, né? A gente está sempre nesse processo e é importante o processo democrático para a gente ficar trazendo as novas lideranças e tal, mas o Ceará, ele desponta hoje, o cenário, a gente vê, quando a gente consulta em outros estados, o pessoal que se espelha muito no que foi construído do Ceará ao longo desses anos. Então, a gente tem uma grande oportunidade de contribuir para o desenvolvimento do Nordeste, e o Nordeste, com todos os estados aqui, contribuir para o desenvolvimento do Brasil e a gente fazer com que o nosso país prospere cada vez mais. Isso, inclusive, ajuda a trazer investimentos também para o setor da construção, não ajuda, Carlito? Aí... não resta dúvida. Quando você vai montar qualquer parque eólico, você vai construir. Você vai reformar um aeroporto, você vai utilizar o setor da construção. Ou seja, e além disso aí, a geração de renda, que aí reverte para as famílias e as famílias passam a melhorar as suas moradias, os comerciantes passam a melhorar os seus comércios, as suas estruturas, então isso é um efeito sinérgico que acaba contribuindo diretamente para o desenvolvimento, não só do Ceará, não só do Nordeste, mas também do Brasil. Carlito, eu queria conversar agora um pouquinho sobre projetos, eventos do setor da construção, né? E estão chegando aí 2 grandes projetos, né? Vai acontecer a Expo Construir, e eu queria que você trouxesse aí qual é o impacto da Expo Construir para o mercado do Ceará e de todo o Nordeste. Olha, é extremamente importante, porque a Expo Construir, agora na sua 7ª edição, ela vem se consolidando como a principal feira do setor da construção do Norte e Nordeste. Nós temos aqui Fortaleza como uma base e uma cidade turística reconhecida não só nacionalmente, mas internacionalmente, e a gente consegue atrair o público expositor e também o público visitante, porque você acaba movimentando o turismo de negócios do estado do Ceará. E a gente acaba também contemplando aí
e o benefício da feira para as indústrias que querem crescer nesse importante mercado e que é o que mais cresce hoje no Brasil, que é o mercado nordestino. A gente tem a oportunidade também de trazer grandes empresários compradores para essa feira de diversos estados da região, não só do Nordeste, mas também do Norte, né? Na última edição nós trouxemos compradores, clientes de Roraima, do Amazonas, do Pará, do Acre. Ou seja, é importante uma feira dessa porque ela movimenta e a gente não fica preso simplesmente ao eixo sul e sudeste, que é extremamente importante as feiras nacionais. Mas a feira regional, ela tem um impacto super importante, não só para o desenvolvimento da economia, mas também para o desenvolvimento do empresariado local. Uma feira que impacta todo o setor da construção, todo o ecossistema da construção, não é isso, Carlito? Exatamente. Aí nós temos o impacto, primeiro com as indústrias expositoras, que trazem os seus produtos, os seus lançamentos para cá, em busca de abrir mercado. E ele tem como público, né, a construção civil, que é um potencial comprador, o comércio de material de construção, os especificadores e parceiros e técnicos do setor, os engenheiros, os arquitetos são extremamente importantes. Ou seja, as empresas de tecnologia que também desenvolvem programas, sistema para utilizar tanto na construção civil como no comércio de material de construção e também na indústria. As empresas de logística que acabam também beneficiando não só a indústria, mas o comércio e a construção civil. Então é o seguinte, é um universo amplo e super interessante para as empresas que querem investir e crescer no mercado do Nordeste. Carlito, me permita, eu vou aproveitar e fazer o convite aqui para o empresário, para o profissional do setor da construção, para o formador de opinião, para as indústrias, para participar desse grande evento, dessa feira pujante do setor da construção, que é fundamental para a gente estimular novidades, verificar as tendências do setor da construção e principalmente para a gente fomentar negócios, né? Para se inscrever é fácil, é só ir lá no Instagram da Expo Construir ou no site, ou acessar o WhatsApp e garantir a sua inscrição. Agora corre, faça a sua inscrição e você que é indústria, que quer fortalecer os seus produtos e a sua participação no mercado do Nordeste, aproveita essa oportunidade. E falando de grandes eventos, nós também temos o EcoNordeste. EcoNordeste, que é o encontro do setor da construção, que vai acontecer em Pernambuco. Você está sempre, você inclusive, Carlito, fomenta muito esses encontros, né? Qual é aí o benefício dos empresários que participam do EcoNordeste, sejam eles indústrias ou sejam eles comerciantes de material de construção? Olha, é um evento que reúne os principais nomes do setor da construção, do comércio, da indústria e alguns da área da construção civil, para que se confraternize, né? A palavra, acho que fundamental é a questão da confraternização, de você se unir, de desenvolver muito network, ter ali oportunidade de geração de negócios, também de fortalecimento de parcerias. Então, durante 4 dias, a gente se encontra em uma das capitais nordestinas, num resort de alto padrão, que a gente já fez em Fortaleza, em Recife. Nesse ano, de novo, vai ser feito em Recife, mas depois a gente vai rodar Maceió, Natal, outras importantes capitais, com o objetivo de integrar cada vez mais o setor, demonstrar nossa força e representatividade. Nesses encontros sempre tem a presença do governador do estado de referência, que vai sediar o evento, os secretários da indústria e desenvolvimento, porque ali também é oportunidade de trazer novos investimentos para aquele estado, mas principalmente contemplar com conhecimento, com grandes palestrantes, network e também entretenimento, né? A gente propagar aí a cultura nordestina, a cultura de cada um dos estados, a culinária e demonstrar força do nordestino em ser receptivo com os turistas e também movimentar essa grande máquina, essa grande indústria nossa, que é a indústria turística também, além da construção, mas também a indústria turística é muito importante. Olha, o Nordeste traz momentos marcantes, né? Grandes palestras, traz muita interação, relacionamento com grandes empresários, com figuras icônicas do segmento e também uma oportunidade de lazer. Eu costumo dizer, eu converso com muito empresário que diz que não tira férias, né? E o momento de descanso, de relaxamento e fazer do que o empresário gosta de fazer, que é falando de negócio, é o EcoNordeste, né? Porque você pode fazer tudo isso à beira-mar. Então, fica o nosso convite para participar do EcoNordeste.
de 19 a 22 de setembro, lá em Pernambuco. Agora corre, garante a tua inscrição, porque olha, as vagas, os apartamentos disponíveis já são limitados, tá bom? E a gente já está aí abrindo os últimos lotes com condições especiais. Então, esse é um importante evento também do setor da construção. Carlito, entrevista aqui espetacular, um bate-papo muito bom, assim, uma oportunidade de aprendizado tremenda. Para mim é um orgulho estar conversando com você. Você que é pai, que é uma referência, que é um exemplo, né? Tenho aqui a gratidão. E queria que você trouxesse uma mensagem final, né, para o setor da construção, né? Do que a gente precisa fazer para que a gente continue avançando, avançando e avançando. Até mesmo antes dessa mensagem, eu queria também falar dos projetos que a gente procura estimular no Nordeste, a questão do reconhecimento aos empresários, né? Então é fundamental a gente reconhecer aqueles empresários que investem, que contribuem com geração de emprego, com o desenvolvimento das moradias das famílias, o desenvolvimento dos estados que eles atuam. Então, durante a Expo Construir, nós teremos a 3ª edição do prêmio Mérito Expo Construir, sempre grandes nomes. Tivemos a oportunidade de homenagear aqui já Antônio José da Normatel, representando o Ceará, Gilberto Costa da Cal, Carlinhos da Tupã de Pernambuco, Alex da Carajás de Alagoas, ou seja, são grandes nomes. Aqui no Ceará nós vamos fazer a 10ª edição do prêmio Destaques do Ano do nosso setor, que a gente vai aí contemplar comerciantes, atacadistas, indústrias, construtores, e aí movimentar e principalmente reconhecer aqueles que investem. E a mensagem que eu quero passar para todos que estão nos assistindo é o seguinte, é a mensagem de otimismo, né? Mesmo com aquelas dificuldades que a gente deve estar enfrentando em determinados momentos, mas a gente só tem uma maneira de superar isso, é com perseverança, com o trabalho, que o trabalho edifica e o trabalho é que faz com que a gente supere momentos desafiadores. Esse é Carlito Lira, liderança, empresário, aglutinador, com muita visão de negócio, com uma visão de futuro muito bacana e que busca estar sempre aí fomentando o setor da construção. Uma satisfação enorme conversar contigo e aproveito o seguinte, para reforçar o objetivo do programa Construção em Foco, que é dar luz a grandes empresários, a grandes protagonistas do setor da construção como Carlito Lira, visando compartilhar boas experiências, trazer tendências, novidades, informar sobre o panorama do setor da construção, para que a gente com essa informação possa fortalecer os nossos negócios e fortalecer o setor da construção de todo o Nordeste com pressão total. Obrigado, Carlito. Obrigado, Átila.